Pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais um estudo sobre o livro Céu e Inferno. Hoje estaremos no capítulo 3, itens 1 a 4. Iniciando, eu gostaria de ler uma pequena mensagem aqui do livro Minuto de Sabedoria, para que, abençoando o nosso estudo de hoje. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Então essas mensagens são muito boas para a gente entender a vida, o que a gente está fazendo aqui, por que é interessante, que é muito bom para nós, principalmente os espíritas, nós aprofundarmos nas obras básicas. Porque as obras básicas nos vão trazer a amplitude da nossa existência, conhecer exatamente o porquê, o para que estamos aqui, o que ocorre, desmistificando muitas coisas que o homem foi colocando através do tempo, agregando coisas, penduricalhos, podemos dizer, aos ensinos do Cristo. Veio o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, através de Kardec, século XIX, final do século XIX, meados do século XIX, e iniciou-se então, nós estamos devagarzinho entendendo toda a dinâmica da vida, tudo aquilo que nós conhecemos, fazemos, o que colhemos, o que plantamos, vem trazendo para nós essa facilidade. Já estudamos o capítulo 1, do livro Céu e Inferno, que é o futuro e o nada. Terminamos o 1, passamos para o capítulo 2, que é o temor da morte, que terminamos a semana passada. Hoje, nós estamos entrando no capítulo 3, ou seja, o céu. Veja bem, o conceito de céu vem desde os primórdios da humanidade, quando os fenômenos da natureza, sempre os trovões, os raios, o luar, as pessoas olhavam para o alto e ali começou-se a sentir como se a divindade estivesse no alto. Temos o Tupã dos índios nossos aqui, Odin, lá nos povos nórdicos, sobre Zeus no Monte Olimpo, lá para cima. Então, a mitologia grega, romana e mais antigos têm essa ideia de céu. Veja bem, então, o que é céu e inferno? Na realidade, a doutrina vem dizer que o paraíso e o inferno, o céu e o inferno, são estados de consciência. Ou seja, carregamos dentro de nós o inferno ou o céu, de acordo com aquilo que nós fazemos. Lá para ter ideia, no Livro dos Espíritos, questão 1 a 1012, algumas traduções, outras 1011, Kardec pergunta aos espíritos se existe um lugar circunscrito no universo que está destinado às penas ou aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos. Se existe um lugar circunscrito. O que os espíritos respondem? Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade dentro de cada um de nós. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou outros, céu e inferno. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes segundo o grau de evolução do mundo em que habitam. Agora nós vamos entender algo muito interessante. Então não existe um lugar circunscrito, mas somos atraídos, quando estamos desencarnados, ou mesmo encarnados, por afinidades e simpatias. Então, aqueles espíritos inferiores, que nós vamos estudar aqui a respeito do umbral também. O que é o umbral?
Vamos chegar lá. Só adiantando um pouquinho, não é um lugar circunscrito, aquilo ali é umbral. O umbral é o local onde aqueles espíritos sofredores, atraídos por sintonia, se juntam e criam mentalmente, energicamente, fazendo as situações, criando verdadeiras cidades, tudo aquilo ali, mas não é um lugar circunscrito, é uma outra dimensão, não seria um inferno. E o céu também é aquele céu ocioso, que todo mundo fica parado, não existe, porque nós espíritos estamos sempre em evolução. E os espíritos, quanto mais perfeitos, eles são atraídos por a sua afinidade, sim, mas não estão ociosos, estão sempre trabalhando em prol daqueles espíritos ainda em evolução, como nós aqui na Terra, que habitamos ainda um mundo de expiação e de provas. Então, vamos ver a etimologia, lá no item 1 do capítulo 3, o céu, vai dar a etimologia da palavra céu, de onde veio criar. Então ela vem do latim cielo e do grego koilos, que serve a mesma coisa, céu, que é nada mais um lugar, um espaço indefinido que circunda a terra. O mais interessante que a gente vai ver lá na frente, que sempre, desde o início, julgava, até pouco tempo, julgava-se ainda a terra como centro do universo. Então, olhava para o céu, era um céu da terra. Então, o céu de todo o universo, a terra seria o centro. Então, aí vem as coisas que nós precisamos começar a entender. Então, precisamos dizer, vamos ver aqui a título de curiosidade, também de conhecimento, de ver o que todas as religiões, as várias religiões, tratam do assunto do céu. Sempre olhando para cima da terra, como que a terra fosse o centro do universo e que Deus fosse circunscrito somente à terra. Então a gente tem que ver lá na frente, como já estudamos na Gênese, o mundo, a terra é apenas um pálido ponto azul dentro do universo dos bilhões de estrelas e planetas. Então, para a gente situarmos bem e começar a entender quanto somos pequenos. E essa pequenez é muito importante que a gente assimile isso conosco, para que nós possamos ver a grandeza de Deus, do universo, através da nossa pequenez. Então, o que a gente pode dizer? Que vai dizer todo o item 1 aqui, que é um espaço indefinido que circunda a terra, o céu. Um espaço indefinido, não é localizado, que vem do latim e do grego, juntou os dois, celos e koilos, que significa côncavo, significa oco, côncavo, desse jeito. Então, na antiguidade, bem na antiguidade, veio vindo, eles diziam que era considerada a existência de vários céus superpostos, um acima do outro, era o que existia, compostos de maneira sólida e transparente, formando esferas concêntricas, no qual a Terra era o centro. Então, sempre a Terra era o centro de tudo. Então, imaginemos a Terra e várias esferas transparentes, mas sólidas, sendo primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e aí cria-se essas lendas, podemos dizer assim, a respeito do céu, formando esferas concêntricas, era o centro. Então acreditava-se, desde a antiguidade, que em vários níveis de céus. Então cada religião tem um tratado sobre isso. Por exemplo, podemos dizer aqui, que os muçulmanos, por exemplo, acham que nove céus para eles. Outros, que a felicidade suprema era o sétimo céu. A gente vê muito hoje ainda as pessoas dizendo, estão no sétimo céu, o ápice da felicidade, o sétimo céu. Os muçulmanos, 9
sempre em escalas ascendentes. Primeiro céu, segundo céu, tal. E 11 para Ptolomeu. Ptolomeu, né, é um cientista da época, ele contou 11, sendo que o último céu chamava-se Empírio. Empírio, vocês vão ler lá, Empírio, que era onde a luz reinava, o último céu, Empírio. Tudo isso veio vindo para a gente entender o que tratava do céu. Já para a teologia cristã, com Paulo, né, isso aí, Peidut, existem três céus. 3. Isso já no cristianismo, que Paulo sempre falava que foi elevado ao terceiro céu. Então seria um espaço, a região do ar e das nuvens, o espaço onde se movem os astros, e além dos astros, a morada dos mais puros de Deus. Então nós teríamos, primeiro, o ar, as nuvens, o primeiro céu. Acima, onde os astros estão, a lua, os outros planetas que a gente vê, e acima disso, invisível para nós, existiria então o terceiro céu. Então a gente vê, é interessante a gente entender como essas lendas, essas coisas, povoaram o nosso imaginário, quantas coisas a gente vai levando, sempre colocando essa ideia de o bem supremo aqui na terra, olhando para cima o céu, e lá os eleitos de Deus estariam. E no lugar denominado inferno, que nós vamos também aprender a ver, nós vamos verificar que o inferno também não existe um local designado. Então, para a gente ver esse item 1 aí, é mais história para a gente entender. É muito interessante o conhecimento, para saber, por exemplo, perguntar, onde se fala que tem 11 céus? Ptolomeu. Aonde que tem 9 céus? Quem acha que tem? Os muçulmanos. E a crença geral, antigamente, 7 céus, 7 céus. Então, tudo isso aí são quimeras, né? Para dizer que, lógico, que nós devemos caminhar para a perfeição. A gente pode traduzir, quando olhamos para o alto, é sinal que nós que estamos pequenos e queremos atingir o ápice, como se fosse uma montanha. Nesse sentido, é muito interessante. A gente está colocando uma parte material no céu, mas é interessante para a gente também entender que essa ascensão nossa é inerente da nossa evolução. Então nós estamos colocando estatisticamente, podemos dizer assim, e hoje estamos aqui, a cada encarnação nós marcamos um ponto, vamos evoluindo, caminhando para o alto, no sentido figurado. Então o céu, no sentido figurado, que é a nossa ascensão, saímos do átomo até ao arcanjo, que é o objetivo nosso. Já passamos por todos os reinos inferiores, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até que desabrochamos no reino hominal. E aqui é o último estágio das evoluções dos seres inteligentes, dos princípios inteligentes, até se tornarem seres inteligentes da criação, quando recebemos a razão e a inteligência e começamos a nossa evolução. Então, por isso que é importante que a gente possa realmente desmistificar essas pequenas coisas que são colocadas dentro da nossa cabeça desde o início. Então, vamos já repassar isso que estudamos no item 1. Vocês podem ver a pergunta, pelo que já vimos, como poderia definir céu? E lá no quadro, vamos acompanhar. O céu, resumindo a tudo que nós falamos aqui, o céu, para o mundo antigo, era a abóboda celeste observada a partir da superfície terrestre, da terra olhando para cima. E a partir dela,
havia esferas concêntricas nas quais estavam inseridos os astros, o Sol, a Lua, planetas e estrelas. Além da última esfera, era a morada dos anjos e de Deus, a morada dos bem-aventurados, e que variava então era a quantidade dos céus, que vimos há pouco. 3 para a teologia cristã, 3 céus que achavam, 11 céus para Ptolomeu, 9 para os muçulmanos e 7 para a grande maioria. Então esse é o primeiro tópico aqui do capítulo 3, contando a história do céu. Relembrando que o céu e o inferno são estados de espírito, felicidade e infelicidade, que nós carregamos dentro de nós, porque a lei de Deus está na nossa consciência, dentro de cada um de nós, que são despertadas através da nossa vontade. Nós vamos agregando valores, seguindo adiante, eliminando as asperezas da inferioridade que trazemos ainda primitivamente conosco, e estamos agregando cada vez mais virtudes que nos vão levando devagarzinho para a angelitude, que é o nosso objetivo. Não podemos pensar, calcular em termos do tempo da terra. Não podemos. O tempo da terra é da terra, o tempo de Deus é de Deus. Isso aí é muito relativo para a gente entender. Ok, gente? Então, nós vamos agora para o item 2. O que diz o item 2? Por exemplo, diz aqui: as diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam, olha, muito interessante, se vocês puderem grifar isso aí, os que têm um livro, estão acompanhando, repousam sobre todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo e que a região dos astros é limitada. Então, aí já muda tudo, né? São 2 erros muito que a gente tem que ver. Coloca a Terra como centro do universo, que é o cúmulo do cúmulo, né? Achar que um planetinha imperfeito que Deus criasse, esse exclusivamente, colocasse pessoas imperfeitas, sendo que só esse planeta seria o centro do universo. Que a ciência, que não podemos esquecer, veio exatamente mostrar, desmistificar. Estamos aí sabendo de universos de buraco de minhoca que está aí andando e aumentando, e explodindo, criando, sendo criado, outros sendo destruídos, em constante evolução. Então, a Terra não é o centro do universo, a gente entender. Então, considera-se que o universo ou região dos astros é limitado. É impossível. Será que só aqui em cima da Terra que existe astro? Só aqui que nós vemos? E o universo? E tudo? Gente, não tem como nós mensurarmos, medirmos o tamanho do universo. E Deus está em tudo. Ele é o incriado, nós sabemos. Ele é o tudo de todo. É o tudo de tudo. Então, para a gente entender a grandeza dele e conhecermos de uma forma clara, objetiva, aquilo que nós estamos nessa nossa caminhada. Então, a região dos astros era considerada a morada de Deus, do Todo-Poderoso. Segundo esse pensamento, o Criador está afastado da sua criação. Veja bem, Deus está dentro de nós, Ele não está afastado de nós. Tanto é que a sua lei, nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, Ele diz que está dentro de cada um do ser, que recebeu a razão, que recebeu a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, sabendo, conhecendo, mostrou-nos, Jesus veio complementando, mostrando-nos um roteiro seguro para que nós não feríssemos as leis divinas que estão dentro de nós e que vivêssemos dentro delas, observando essas leis. É isso que dá. E a justiça de Deus é tão perfeita, mas
tão perfeita que é maravilhoso, porque é um Deus bom e justo. Não podemos esquecer disso. Bom e justo. Ele não condena ninguém. Não restringe as pessoas ao inferno de sofrimento e dor eterno, nem a um céu ocioso, um lugar onde só existe anjos à toa, sem fazer nada. Isso não existe. O caminho da perfeição nosso é fundamental para que nós, quanto mais avançamos um pouquinho, nós passamos a entender essa grandeza e nos colocarmos de uma forma objetiva os nossos passos, guiando nossos passos, desmistificando, tirando todos os adereços do Evangelho, colocando Jesus como nosso guia e mestre maior, para que possamos ascender cada vez mais. Então, gente, nós podemos entender que a ciência também, esse é o item 2, pequenininho, entenderam? Fala então do erro das doutrinas da terra, de colocar Deus, colocar Deus morando longe, num lugar denominado, e a terra como centro do universo. No item 3, vamos começar a falar da ciência. Muito importante nós começarmos a entender a ciência. A ciência, vamos ler um pouquinho agora daqui, do item 3. Vou ler um pouquinho para vocês. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, vejam bem, olha que interessante, levou sua luz até a profundeza do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. Hoje, por exemplo, nós temos um telescópio fantástico, Hubble, que está no espaço, e ali está abrindo o leque para outros lados do universo, até então desconhecidos, pelos telescópios da Terra. Então, descortinando-se, além da nossa Via Láctea, que existem bilhões, além, outros e outros mundos, podemos dizer, planetas, estrelas, coisa fantástica, que não é ficção, é a ciência comprovando. E comprovando que a Terra não é mais o eixo do universo, de modo algum, mas um dos menores astros rolando na imensidade. Para vocês terem uma ideia, como diz aqui, o próprio Sol, que é o centro de um turbilhão planetário, só daqui, que é uma estrela de quinta grandeza, então é o centro do sistema solar, de Marte, de Vênus, de Netuno, de Plutão, da Terra. Então, a gente pensa que o Sol é a coisa mais fantástica. Não é. Ele está em quinto lugar, para vocês terem uma ideia da imensidão do universo, da imensidão de Deus, para a gente entender. As estrelas são inumeráveis sóis, ao redor dos quais circulam mundos inumeráveis, separados por distâncias dificilmente acessíveis ao pensamento. Olha que show para a gente entender. Embora nos pareça tocarem, quando você olha para cima, as estrelas estão tudo pertinho. Você fala aquilo ali, como já vimos na Gênesis, estão tudo colada na abóbada. São milhões, estão a milhões de anos-luz, bilhões. Então, são imensuráveis, não dá para medir. Nesse conjunto, regido por leis eternas, onde se revela a sabedoria e o poder do Criador, a Terra não aparece senão como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Olha para vocês verem. Então, é o cúmulo nós acharmos que Deus criou essa imensidão, continua criando, e só colocou na Terra, nessa imensidão, seres tão imperfeitos como nós ainda somos. Gente,
A evolução é a bondade de Deus, que dá a cada um de nós a oportunidade de irmos evoluindo, tirando as nossas asperezas devagarzinho e seguimos adiante. Esse é o nosso objetivo maior aqui na Terra. E a gente teima ainda em ficarmos iludidos com o que a Terra nos proporciona, que vai ficar tudo aqui, iludidos com o poder, iludidos com as religiões, que mais separam do que agregam as pessoas, porque fica uma brigando com a outra, uma matando a outra. Gente, a briga com os árabes e judeus e cristãos vem de longe, desde as cruzadas, matando em nome de Deus seres imperfeitos. Acreditando que fizesse isso, estariam ainda habilitados ao paraíso, ao céu, como os muçulmanos. Respeitamos, mas acham que quando se morre, vão para um céu físico e lá terão várias virgens que estão esperando por eles. Gente, e as mulheres muçulmanas então vão para onde? Não se fala nisso. Quer dizer, uma coisa materializando o sentido da espiritualidade quando nós deixamos a carne, que a doutrina veio exatamente nos mostrar. É isso que é importante, a gente entender. Desde então, pergunta-se por que Deus teria feito dela a única sede da vida e aí teria relegado as suas criaturas prediletas? Então, é a pergunta. Gente, Deus não seria Deus, pela nossa imperfeição, achar que nós somos os reis da cocada preta, somos os únicos habitantes do universo. E aí, como é que fica? Então, momento de reflexão. Seguindo, tudo ao contrário anuncia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. Nós somos, gente, não se esqueçam, nós somos imortais. Deus é eterno, porque não foi criado, Ele é. Mas Ele nos criou, então somos imortais. Nos criou como um átomo que habitou lá um mineral e fomos seguindo adiante. Não vamos nunca morrermos, nosso espírito não morre. Passa-se por situações aflitivas às vezes, como André Luiz traz, por exemplo, nos seus livros, aqueles espíritos tão arraigados ao mal, que perderam várias encarnações, que perdem até a forma perispiritual, tornando-se ovoides. Mas mesmo esses voltam a reencarnar, terão oportunidade de seguir adiante. Então, vamos evoluindo. Essa é a beleza da vida. Essa é exatamente essa certeza do futuro, como nós vimos no capítulo 2, que elimina de nós o temor doentio da morte. Não tem necessidade desse medo horroroso, porque nós sabemos que vamos encontrar lá. Por isso esse conceito de céu e inferno, nós precisamos ter dentro de nós, como estado de consciência nossa. Então nós carregamos, quando você não perdoa, quando você magoa, quando você rouba, quando você estupra, quando você mata, quando você se suicida, você está trazendo um inferno para dentro de nós. Estamos agregando situações que vão precisar ser resolvidas, porque não existe castigo eterno, não existe penas eternas. E essa resolução como se faz? Quando nós passamos por aquele processo de arrependimento, expiação e reparação. Quanto mais nós aprendemos aqui, o que estamos fazendo aqui, nós, devagarzinho, vamos passar a entender realmente o que está ocorrendo conosco. Bem de uma forma clara, objetiva, a gente vai entendendo que estamos aqui para evoluir, desmistificar. Precisamos nos espiritualizarmos. Esse é o nosso objetivo, espiritualização. A ciência, então, veja bem,
nos revelando mundos semelhantes à Terra, Deus não poderia tê-los criados sem objetivo. Concordam? É óbvio, tê-los povoado de seres capazes para governá-los. Agora, nós queremos que sejam todos seres iguais a nós, que respirem o oxigênio. Mas será que todos os mundos, as pessoas têm necessidade do oxigênio, como nós precisamos? Temos necessidade do sol? Ou podemos viver intraterrestre? Não sabemos. Mas tudo tem uma razão de ser. Então, nós vamos entender que a ciência mostrou, então, aqui no item 3, a nulidade das teorias a respeito dessa, que a Terra é o suprassumo, só ela é o mais importante do universo. Mostrou-nos isso. Mostrou que a Terra é apenas um pequenino astro no universo infinito. Infinito. A Via Láctea, para vocês entenderem, tem só de estrelas, tipo do Sol, mais de 100 bilhões de estrelas, que são mais bilhões de planetas que giram em torno de cada uma dessas estrelas, não sabemos, bilhões. Então, e no universo, falamos de uma galáxia, como a nossa Via Láctea, tem 100, 200 bilhões ou mais, entre estrelas, sóis e planetas. Só que o universo, já a ciência comprova que existem mais de 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões vezes 100 bilhões, quantos trilhões nós vamos ter? E nós aqui na Terra, matando, roubando, fazendo tudo, destruindo o meio ambiente, achando que nós somos o suprassumo. Então, gente, é o momento agora da nossa conscientização, por isso precisamos aprender. Momento de conscientização, para que nós possamos realmente dar o devido valor a esse planetinha tão importante que nós estamos aqui. Vamos repassar então. Chegamos então na próxima. Qual a contribuição da ciência no progresso humano? Vamos ver aqui para que vocês possam acompanhar então. Vamos ver. Isso aí para marcar bem aquilo que a gente está aprendendo. Qual a contribuição da ciência no progresso humano? Imensa e decisiva. Olha, gente, Kardec, quando fala sobre a fé raciocinada, ele diz que a fé raciocinada é aquela que encara a razão em qualquer situação, frente a frente. E diz também, se um dia a ciência comprovar que um postulado espírita está em desacordo com a ciência, devemos abandonar esse postulado e ficar com a ciência. Tal é a importância da ciência comprovando a doutrina espírita, a certeza disso, para a gente entender. Com as contribuições da ciência, a Terra e o Sol foram definitivamente deslocados do centro do universo. Nem o Sol é o centro e nem a Terra. São astros como bilhões de outros se movimentando no infinito. Bilhões. Portanto, o céu teológico perdeu totalmente o sentido, não respondendo mais às dúvidas humanas, de modo que se criou novas necessidades de respostas que somente o Espiritismo poderia responder. Então nós deslocamos o céu da Terra, deslocamos a Terra e o Sol como centro do universo. O Espiritismo veio nos mostrar. Nos mostra um Deus infinitamente bom e justo. Nos mostra que a evolução é constante, que o homem foi feito, a salvação do homem está relacionada com a evolução espiritual. Porque quando evoluímos, nós estamos matando os conceitos antigos arraigados dentro de cada um de nós, eliminando as asperezas da vida,
as nossas negatividades, tais quais vingança, assassinato, usura e tantas outras negatividades que nos são devagarzinho, vão sendo entranhadas dentro de nós, porque na realidade, quando ouvimos dizer, e Kardec nos diz que a lei de Deus está dentro de nós, nós podemos dizer então que não precisamos buscar lá fora, se ela está lá dentro. O que nós precisamos é o despertamento. Por isso Kardec fala sobre a vontade. Nós precisamos desabrochar algo que já está latente dentro de cada um de nós, que nós teimamos em não ver, em não vivenciar. Então, quando eu sempre digo, quando nós canalizamos o bem para alguém, nós estamos potencializando aquele bem que é inerente nosso. É inerente nosso. Então, quando nós jogamos, nós estamos mandando, podemos dizer, o céu para aquela pessoa necessitada. E estamos trazendo, aumentando o céu dentro de nós. E quando, ao contrário, nós odiamos, nós fazemos todos os absurdos, quando a pessoa prejudicamos, nós estamos potencializando o mal que está dentro de nós, aquele inferno que nós temos ainda latente dentro de nós. Nós estamos mandando esse inferno para que a pessoa está potencializando o que está dentro de nós. Então, essa dualidade de bem e mal, que nós precisamos começar a entender, que tudo depende dentro de cada um de nós. Então, gente, o Espiritismo veio de uma forma clara, objetiva, responder tudo para nós. Tudo. Então, seguindo, vamos então para o item 4, né? Tem uma coisa muito interessante também aqui que eu gostaria de colocar para vocês. O 4 é o capítulo mais interessante para a gente entender aqui. Vamos ver lá. As ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Olha aí, vou mentalizar isso aí. A razão, as ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Ora, não sabíamos lá, quando vivemos lá na época da Grécia, criamos vários deuses, olhamos para o céu depois, criamos essa ideia do céu, porque razão daquele sabe. Então, quando nós remontamos ao que o Espírito de verdade nos dá, espíritas, amai-vos e instruí-vos, a instrução é tudo, para que nós possamos compreender de uma forma lógica e racional o que está ocorrendo, o porquê e o para quê das coisas. Então, a ciência veio comprovadamente nos ajudar, a teologia. Então, a teologia não pode se afastar da ciência, em hipótese alguma. Então, quando nós vimos alguém falar do criacionismo, é algo que não pode, não bate na nossa cabeça. Se tudo é evolução, o evolucionismo, sim, faz parte da vida humana. Senão não estaria. Deus criaria uma pessoa na hora que veio aqui, com todas as imperfeições, morreu, vai para o céu, para o inferno, acabou, cria outro. E aí? Como é que fica isso? Não. O Espiritismo veio desmistificar isso. Então, feito isso, por que o Espiritismo veio nos ajudar? Ele vai nos mostrar isso, para nós entendermos quais dois mundos que nós conhecemos ou vivenciamos. O mundo físico e o mundo espiritual, habitados igualmente, estamos num por nós, ora num, ora noutro, mas numa interação. Nós não estamos perdidos dos nossos familiares, dos nossos amigos, nem dos nossos inimigos. Estamos em constante harmonia. Então, ora encarnado, ora desencarnados, para a gente entender. Então, vamos seguindo aí. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveu dar-lhes um novo curso. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças deveram se modificar.
o céu foi deslocado, a região das estrelas, sendo sem limites, não pode servir mais para ele, o céu. Onde está? Diante dessas perguntas, todas as religiões permanecem mudas. Onde está o céu? Veja bem, o Espiritismo veio resolvê-la, demonstrando a verdadeira destinação do homem, que vimos há pouco aí. A natureza deste último, do homem, e os atributos de Deus sendo tomados como por ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que partindo do conhecido se chega ao desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Olha que interessante. Partindo do conhecido que nós temos, as indagações, olha como a ciência foi importante para nós entendermos. Quando descobriu-se que a Terra não era o centro do universo, que a igreja, quantas pessoas foram sacrificadas porque falaram isso, né? Teve até que mudar alguma coisa para depois voltar, né? Galileu, por exemplo, sofreu com isso. Nós vamos entender que realmente a necessidade da espiritualização. Então, podemos simplesmente dizer que as descobertas científicas, todas pela ciência, mostraram os erros de alguns dogmas religiosos, que é o lugar delineado como céu e inferno. Não existe esse lugar. O céu, por exemplo, cadê o céu? Olhando para cima, nós temos aí uma abóbada, povoada de astros, de estrelas, de sóis, tudo. Mas tudo isso é uma pequena gota dentro da infinidade de mundos e de universos. Então, o céu mudou de lugar, pelo que nós vimos aqui, que nós estudamos aqui hoje. Para onde foi, então, o céu? Todos se calaram, porque a ciência comprovou que não é esse céu, que era o céu da terra, onde Deus estava aqui na terra, acima da terra, num lugar determinado, guiando com uma espada flamejante, condenando e perdoando. Será que mudou esse conceito? Abriu-se o leque. Então, partindo dos conhecidos, o que é o conhecido? Nós sabemos, os atributos de Deus: bondade, justiça, onisciência, onipresença, tudo, início de tudo, nós sabemos disso. A gente parte para o desconhecido fazendo essas deduções lógicas e pelas observações diretas que o Espiritismo nos permite. A filosofia, a ciência e a religião sob a ótica da moralidade é o fundamento da nossa doutrina, que abre um campo enorme para todos. Então o Espiritismo veio trazer a explicação sobre o destino do homem após a morte. Pronto, matou. Então eu vou para o céu, meu Deus, eu tenho que pedir perdão, senão eu vou para o inferno. Mas eu vou no inferno, eu vou sofrer tanto, que nós vamos estudar aqui futuramente, eternamente. Mas como eu vou separar dos meus familiares? Como? Olha, gente, vamos ver o que nós podemos, simplificando, essa última etapa daqui agora. O que quer dizer? As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Acompanhe lá, está escrito. Os que estão em casa estão vendo, lendo no nosso PowerPoint. Essa expressão representa a realidade da ciência. É um equívoco afirmar que o conhecimento não tem limites. Ora, há sim um limite, o limite da capacidade humana, dentro da nossa capacidade. Tem muita coisa que nós não temos a capacidade ainda de entender.
Nós entendemos Deus? Ainda não temos. Cremos, sabemos, tudo que aquilo que o homem não criou, alguma força poderosa criou. Deus não faz, Deus cria. Quem faz são os espíritos, nós fazemos. À medida que avançamos nos degraus da sabedoria, novas perspectivas de saber se apresentam. Dessa forma, é também um erro ironizar as concepções antigas, como, por exemplo, o céu que era entendido pelos antigos e defendido pela religião. Afinal, o entendimento estava em equilíbrio com o conhecimento daquela época. Nós, que já vivemos lá no passado, para nós isso era tudo aquilo que a gente tinha capacidade de entender. Hoje, reencarnados, já conhecendo a doutrina espírita, a nossa capacidade de entendimento aumentou de uma forma geométrica, podemos dizer. Nós hoje entendemos o universo, entendemos a bondade divina, sabemos que não estamos condenados eternamente, que não iremos, por mais bom que eu seja aqui, que não iremos para um céu ocioso, sem fazer nada, ficar eternamente ociosos. Isso não existe, gente. Então, a gente tem que entender que, pelo que estão vendo lá, dessa forma é um erro, vou repetir, é um erro ironizar as concepções antigas, como, por exemplo, o céu, como era entendido pelos antigos, defendido pela religião. Afinal, o entendimento estava em equilíbrio com os conhecimentos daquela época. Erro é, em outro sentido, persistir com equívocos com as conquistas das demonstrações atuais. Com tudo que a ciência traz, se nós acharmos que a ciência está errada, gente, o que fazer? A ciência é pesquisa, é dedução lógica, que veio trazer, corroborar aquilo que a doutrina espírita já vem dizendo. Então, quando a doutrina nos mostrou que o paraíso, a felicidade e a infelicidade, nós as criamos, ou seja, está dentro de nós, nós descortinamos o que seria o céu e o que seria o inferno. Então, continuaremos a estudar o céu na próxima semana. É um trabalho gostoso, são vários itens, vamos devagarzinho, sem pressa, para que depois nós possamos entender tudo a respeito. Vamos falar do mundo corporal, do mundo espiritual, tudo isso aqui, colocando a doutrina, abrindo a nosso leque. Por isso é muito importante. Você não espírita, também que está assistindo, sem fazer proselitismo, não estão querendo que vocês se virem, se tornem espíritas na marra, não. Aprendam. Estamos expondo, não impondo nada. Analisem. Cultura é muito bom. Mesmo que vocês não aceitem, procurem saber. A gente só pode discutir algo quando conhecemos. Então, eu quero que vocês conheçam também. É uma maneira de nós desmistificarmos o que as pessoas lá fora acham da doutrina espírita. É uma doutrina libertadora, fantástica, que dá a cada um de nós a oportunidade de seguirmos adiante, mostrando que somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, nós construímos o nosso destino. Então, se hoje está ruim, reflexo do ontem. Mas, se hoje eu faço as coisas boas, amanhã vão refletir amanhã será melhor. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Esses momentos gostosos, tranquilos, de conhecimento. Estamos ainda de forma virtual, não estamos com o público presente. Então, por isso que às vezes vocês estão achando falta das perguntas das pessoas que estão aqui. Mas, se Deus quiser, brevemente, a gente vai já voltar com a presença de público, não sabemos ainda, mas estamos, mas que vocês não percam tempo. Os que têm o livro, com o que falamos aqui hoje, leiam esses 4
itens primeiro, para que a gente possa, para que vocês entenderem, ok, gente? Então nós vamos encerrar agora. Quero que vocês todos que estão em casa, coloquem uma jarra com água, vamos aproveitar, mentalizar Deus, mentalizar nosso Mestre Jesus, para que essa água possa ser fluidificada, que seus lares possam ser abençoados, que nesses momentos difíceis que todos nós estamos passando, estejamos sempre equilibrados, tranquilos, serenos, confiantes, esperançosos, que tudo passa. Estejam com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa